Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nesse momento, Senhor. Rendemos graça pela Tua fidelidade, Senhor, pelo Teu grande amor por nós. Obrigado, Senhor, por cada revelação que tem dado sobre este altar, em benefício do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Senhor, sabemos que o Senhor tem um pão novo, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite. Alimente para os Teus filhos através da Tua palavra, desse novo alimento que estaremos recebendo nessa noite através da Tua filha, da pastora Cristiane. Use ela de uma forma poderosa, Senhor, com a unção do Teu Espírito, Senhor, e que pela Sua boca ela venha profetizar sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Que junto com essa mensagem, sinais e maravilhas e prodígios possam ser notórios, como cura, libertação, resposta de oração, Senhor. Avivamento para a nossa vida espiritual, Senhor. Crescimento, esse é o desejo do nosso coração. Em unidade de fé e de Espírito, Senhor, nós oramos para o nome poderoso de Jesus Cristo. E todos quanto creem nisso, digam amém, amém e amém. Amém, queridos? Quero só lembrar os irmãos, começou o ano e nós já tivemos a lição do plano de leitura. Amém? Quem já está olhando o plano de leitura, levanta as mãos aí. Não quero enganar ninguém não, hein? Amém? Então, se você não começou, começa. Amém? Um dia, às vezes, uma leitura ali, você vai e pedalar. Ano que vem, eu vou começar de novo. E vamos lá, vamos lá. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Boa noite. Amém? Tão bom, né? Estarmos na casa do Pai, adorar o Senhor, aleluia, com o coração aberto. Falar assim: eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. Amém? Deixa o Espírito Santo ministrar o teu espírito, abre teu coração. Te convido a ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus por essa noite maravilhosa. É muito bom, queridos. Olha, vou falar uma coisa para os irmãos, né? Graças a Deus por momentos que o Senhor nos proporciona, às vezes, de dar uma volta, descansar. Mas assim, não tem, é incomparável quando a gente se deixa levar assim pela presença do Senhor, né? A alegria do Espírito Santo, o gozo do Espírito Santo, aleluia! É algo que transborda dentro de nós. É muito lindo isso, o amor de Deus por nós, né, querido? Então, graças a Deus. Então, graças a Deus, porque nós somos filhos de Deus, todos nós somos abençoados porque somos filhos de Deus. Mas tem coisas que às vezes impedem das nossas bênçãos chegar sobre nós, né? Tem situações que às vezes são impedimentos. Não que Deus não queira dar. Deus é doador, é o Pai amoroso, é o Pai que fala: me pede que, se você me pede, eu te dou. Você bate e a porta se abre, você clama que eu respondo. Mas a Bíblia fala que, lá no livro de Isaías, né, fala que há algo que impede às vezes do Senhor nos abençoar, as nossas iniquidades, né, o pecado, às vezes algo ali que está dentro de nós, transgressão. E o tema que eu quero ministrar esta noite é sobre a desobediência, né, queridos? A desobediência é algo muito sério. A desobediência, ela gera para nós perdas. Ela gera para nós malefícios quando nós somos desobedientes a Deus. Mas a obediência gera bênção. Amém? Eu quero mais bênção de Deus em nome de Jesus. Ele já tem para nos dar. Amém? Ele já tem para nos dar. Mas que venhamos a ser filhos obedientes em nome de Jesus. Amém? Então abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. Já vamos começar esse ano aí de 2015. Pastor já trouxe no domingo palavra sobre santidade. Quarta-feira também foi. Eu não estava, estava ministrando com as crianças, mas foi algo muito abençoador. E hoje nós vamos falar sobre mudar como é que é? Mudar. Qual foi a ministração de quarta, pastor? Eu não estava com as crianças. Muda o decreto, né? Muda o decreto. E hoje nós vamos falar sobre obediência, amém? Então aí, 1 Samuel, uma passagem muito conhecida, mas que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia em nome de Jesus. Já queremos muitas vitórias nesse ano de 2015, muitas bênçãos, mas princípio de obediência vale muito para nós, amém? Então, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, fala assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria.
Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Pode sentar em nome de Jesus. Que palavra dura, né? Meu Deus, muito sério isso. Samuel, o profeta Samuel, aquele que foi levantado por Deus dentro de ele foi criado, né, dentro ali de um sacerdócio, o sacerdote Eli, totalmente longe da vontade de Deus. Ali o próprio sacerdote Eli, deixando os seus filhos fazer tudo aquilo que eles queriam, se prostituíam, tomavam as ofertas, e Deus avisava, e Deus falava: você está amando mais os teus filhos do que a mim. E ali Deus levanta Samuel no meio. Meu Deus, o amor de Deus é tão tremendo, né? Deus levanta aquele jovem Samuel, começa a ministrar sobre Samuel, começa a levantar Samuel como um homem de Deus, como um profeta de Deus. Samuel foi profeta, foi sacerdote, foi juiz. Mas chegou um momento que o povo não queria mais um governo teocrático, um governo que fosse direcionado, fosse governado diretamente por Deus. O povo de Deus começou a olhar as outras nações e falar: as outras nações têm reis, nós também queremos rei, nós queremos um rei sobre nós. E ali Samuel, ele coloca isso diante do Senhor, até mesmo entristecido. E ali o Senhor falou: não fica assim não, eles não estão rejeitando a você, mas está rejeitando a mim. Eles querem um governo humano, então separa para eles um rei. Deus direcionou ali um homem, Saul. Ele foi ungido, Saul foi escolhido por Deus, ele foi ungido por Deus. Saul até profetizava, mas no decorrer da sua caminhada, isso é um cuidado que todos nós temos que ter, queridos. Nós podemos começar muito bem na nossa vida cristã, isso dá para qualquer um. Seja ali servo, seja ali diácono, seja ali líder, seja ali pastor, seja profeta, seja o que for. Você pode começar muito bem na sua caminhada, mas nós temos que tomar muito cuidado no decorrer da nossa caminhada, na nossa trajetória espiritual. Isso é algo que temos que estar alerta, e isso que temos que estar vigiando. Certa vez Jesus falou para os seus discípulos: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne, ela é corrupta. A carne não tem salvação. A carne não vai se converter. A carne só tem duas soluções: mortificar ela. Tem que ser mortificada a cada dia. Situações na nossa vida que a gente percebe que é uma luta entre a carne e o espírito. Não adianta você querer dar um jeitinho com a carne para se converter, não. É desejar, tem que morrer. Essa situação tem que morrer. Porque se ela não morrer, ela vai te levar para a morte. Porque ela vai para o pó. Do pó ela veio, do pó vai voltar para a terra. E ela, se nós não vigiarmos, ela vai nos conduzir para a terra também. Então não tem salvação para a carne. E nós não somos, né? Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Mas o Senhor não nos isentou deste mundo. A Bíblia fala que nós somos sujeitos às mesmas paixões, ali como qualquer homem natural. Estamos nesse mundo, podemos ser ali muitas vezes sugestionados pelo diabo. O diabo, ele pode preparar banquetes para a gente, ele pode preparar laços, armadilhas, pode vir com sugestões malignas na nossa mente. Mas o servo de Deus, ele tem que estar atento a todo tempo, visando algo que é maior que a sua vida com Deus. Você não pode ser o impedimento, você não pode ser o seu próprio impedimento, você não pode ser o seu próprio impedimento para que a sua vida não deslanche, não flua na bênção da unção do Senhor. Então, em todo tempo, o Senhor fala, né, lá quando o povo vai cear: examina-se o homem a si mesmo. Então, coma desse pão. Então, é algo assim de reflexão em nós. Nós não podemos tapar os nossos pecados, sabe? Botar ali algo para disfarçar a iniquidade. Não. O pecado, ele tem que morrer. E tem situações em nós que você vai ter que chorar mesmo diante do Senhor. Vai ter momentos na tua vida que você vai ter que falar: Senhor, eu não consigo, mas eu não quero isso em mim. Então arranca isso de mim. E se derramar aos pés do Espírito Santo do Senhor, porque Ele é teu ajudador. Então isso é algo que tem que partir de
na sua caminhada, situações começam a ocorrer, que se não houver uma vigilância, a Bíblia fala que o diabo, ele anda bramando como leão, ao derredor, ele está ao nosso derredor, querido. Aqueles que estão lá no mundo, aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, já são marionetes na mão de Satanás, já são marionetes. O diabo sugestiona, falou assim com você, vai comer moeda, você tem que mostrar que você é macho, você tem que mostrar que é por cima, você não pode ficar por baixo, não coisa toda. Não, se traiu, trai também, porque como é que vai ser esse negócio? Tem que botar aí, né? Ficar no mesmo patamar. Então sou marionete na mão do diabo. Mas o servo de Deus, ele tem algo que é o discernimento do Espírito Santo, que vai ministrando em nós para nos mostrar a vontade de Deus. Mas Satanás, ele quer o quê? Ele quer derrubar. Então ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então temos que ter um cuidado muito grande em nossa trajetória, e algo que impede as bênçãos de Deus fluir sobre nós. Quando o homem e a mulher de Deus, independente de qual posição que você esteja, seja ali o arcebispo, seja ali, sei lá, o que mais que estão botando aí, os títulos eclesiásticos, o que for, se você entrar em uma situação que se chama desobediência para o fluir de Deus, cessa. É algo muito sério. Cessa. O Senhor retém a bênção, Ele não libera a bênção, ele sabe, aquilo que era para ser, acaba não sendo. Aquilo que era para fluir no Espírito, para ser, sabe, querido, é um óleo que vai sobre a tua cabeça, e você vai passando pelas situações, porque tu está ungido pelo Senhor, e tu passa por diversas situações, tu não sabe nem como tu está passando, mas tu está na obediência, e você vai passando dando glória a Deus, aquele colinho vai passando pela prova dando glória a Deus, e você às vezes olha para trás e fala, meu Deus, como eu passei por isso? Mas é porque você estava numa posição de obediência, então era liberada a bênção, sabe, os sinais sérios daqueles que creem, e você vai fluindo no Espírito Santo. Mas quando o homem e a mulher, ele entra numa situação de desobedecer a Deus, querido, é algo sério demais. A desobediência, sabe, que Samuel falou para Saul: não adianta você querer oferecer sacrifício, não adianta você querer botar uma banca que está andando tudo certo, tudo correto, uma máscara, se você desobedeceu a Deus, você transgrediu a vontade de Deus, você não foi sensível à direção do Senhor, você rejeitou a Deus. Entenda bem, não foi Deus que rejeitou, mas foi Ele primeiro que rejeitou a Deus. Então, posicionamento nosso que vai direcionar a nossa caminhada. Se vocês lembrarem daquela passagem dos talentos, onde o Senhor, ele começa a distribuir conforme a capacidade. Não é que um era melhor do que o outro, mas naquele momento havia uma pessoa que havia uma capacidade de administrar mais, naquele momento. Então ele deu, né, ali para um conforme a sua capacidade. Aquele que recebeu a Bíblia fala que ele temeu, ele falou, mas eu sei que o Senhor é um homem duro. Ele falava, o Senhor é um duro, então eu enterrei. Sabe quando o Senhor, ele volta para prestar conta, conforme as tuas palavras, assim será. Então, nós mesmos determinamos as situações em nossas vidas. Então, nós mesmos, como Saul, ele rejeitou a Deus, o Senhor o rejeitou. Olha a consequência dos seus atos. Ali, o Senhor já havia falado, através do profeta Samuel, olha, tem aí os amalequitas, é um povo que a iniquidade já está demais. Eu quero, Saul, que você extermine a todos, não poupa ninguém, desde o rei até as crianças, animais, tudo. E a gente fica meio assim, espantado, como é que Deus manda matar criança de peito, criança inocente que não tem culpa? Mas eu estava estudando sobre isso. A Bíblia fala que aquele povo era tão corrupto e era tão iníquo que a morte daquelas crianças inocentes era um livramento e uma bênção para elas, para que elas não viessem a se corromper e se perder. Então ali até mesmo naquele sofrimento era um amor de Deus, às vezes a gente não entende. Então ali Deus falou, mata tudo, acaba com tudo. Mas ali
Ele poupou as vaquinhas, ele poupou as ovelhinhas, ele derrubou o rei Agag para ali, fazer um desfile perante, olha, estamos aqui com o rei. Só que Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, a palavra fala. Aquilo que o homem semear, isso colherá. Então foi o profeta Samuel, começou a escutar um mugido, e Deus falou, e desobedeceu. Acabou, não tem imaginado. Chegou o profeta Samuel e falou: meu filho, por você ter rejeitado a Deus, Deus não te deu uma ordem, porque você não obedeceu. Agora, o Senhor rejeita a ti. Tu não vai ser mais rei. Antes, Saul já havia desobedecido antes. Saul tinha promovido ali oferta a Deus, e quando só os sacerdotes poderiam oferecer, ele não esperou, Samuel estava vindo, ele não esperou, deu o 7º dia, ele ofereceu e não podia, não era a função dele. Ele já havia desobedecido, ele não levava a direção de Deus a sério. Pela 2ª vez ele desobedece. E olha só o que fala aqui a palavra de Deus lá em 1 Samuel capítulo 15, lá no versículo 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reino, o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Então, algo que eu quero trazer para nós esta noite: tem pessoas perdendo em suas vidas, pessoas que oram a Deus e pedem muitas vezes um casamento. Senhor, como eu gostaria, eu desejo, e não é pecado. A Bíblia fala que não é bom, não é bom que um homem viva só. Ali o Senhor fez a auxiliadora, e muitos entram em oração pedindo ali um companheiro, um esposo, uma esposa, e Deus até concede. Só que no momento ali de você administrar aquela situação, muitos, por falta de sabedoria e por desobedecer à vontade de Deus, perde. Saul perdeu o reino. Muitos perdem situações em suas vidas, começam a perder situações, oram até mesmo: Senhor, abre uma porta de trabalho, como eu preciso. E ali o Senhor abre a porta de trabalho, mas quando está na função do seu trabalho, não honra os seus horários, não honra ali o seu patrão, faz relaxadamente, desobedece à vontade de Deus, porque o Senhor fala que nós temos que fazer para o outro como se estivéssemos fazendo para Deus. Você vai glorificar a Deus no seu trabalho fazendo o seu melhor. Você vai glorificar a Deus no seu trabalho quando você cumpre seus horários, quando você faz até mesmo além daquilo que Ele pede. Você é solícito, você é responsável. As pessoas vão olhar para você com um olhar diferente. Quem é este homem? Quem é essa mulher? É uma serva de Deus. Aí está a diferença. Glória a Deus, aleluia. Mas muitos servos de Deus fazem o contrário. São às vezes aqueles que fazem os motins, são aqueles que chegam mais atrasados, são aqueles que não cumprem com as suas responsabilidades, são aqueles que só murmuram pelos cantos, escandalizam, desobedecem à vontade de Deus. E muitos perdem oportunidades em suas vidas, ficam até revoltados. Senhor, mas por que aquele ímpio conseguiu a promoção? Aquele homem que não te serve, que fala até que é espírita, que adora. Por quê? Porque Deus, querido, Ele é justo. E o sol nasce para todos. E se você não valorizar aquilo que vier nas suas mãos, a Bíblia fala: tudo aquilo que vier nas tuas mãos, faça conforme as tuas forças, porque para onde tu vais não haverá indústria, não haverá trabalho. Então chegou algo nas tuas mãos, como o pastor já declarou aqui esta noite. Não pense que é pequeno demais e desvalorize, mas honre, aleluia, obedeça a direção que Deus está te dando, valorize aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, aleluia. Seja um servo prudente, porque o Senhor vai prosperar o teu caminho, o Senhor vai edificar a sua vida. Quantos dentro dos lares, famílias que poderiam, às vezes eu fico olhando assim, meu Deus, pessoas, às vezes só tem, né? São dois, poderiam estar unidos ali para vencer, às vezes vivem em guerra, em briga, em conflito, em tribulação, poderiam estar somando as forças para avançar,
Mas a desobediência à palavra, a resistência à palavra, a falta de perdão, é tudo uma desobediência à vontade de Deus. Vai perdendo, perde a paz dentro do lar, perde a comunhão dentro do lar, perde a harmonia dentro do lar. Queridos, o dinheiro pode até comprar uma casa, mas lar de lareira, de bênção, isso você conquista com a sabedoria e com a bênção de Deus. Aleluia! O Senhor quer nos abençoar, mas muitas vezes o nosso coração endurecido, desejando fazer somente a nossa vontade, nós resistimos a Deus, rejeitamos a Deus, colocamos Deus de lado. É como se fosse assim: Senhor, olha só, eu quero tanto isso, eu preciso tanto disso, mas fica aí de lado um pouquinho, que eu vou dar o meu jeito. Aí depois que você faz o teu jeito, que está tudo de perna para o ar, aí você fala: Senhor, me ajuda, socorro, Senhor. Você perguntou a Deus antes? Você foi obediente a Deus antes? Então, querido, nós queremos usufruir de Deus. Eu quero ver essa igreja, cada membro dessa igreja aqui próspero, fluindo no amor, na unção, liberto, transformado, edificado. Mas nós temos que entender uma coisa: a obediência gera bênção. Temos que ser, aleluia, nos submeter debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo dele, Ele vai nos exaltar. Nós temos que ter essa humildade, essa compreensão. Nem tudo aquilo que eu quero, que eu penso que é, às vezes é a vontade de Deus. E às vezes eu vou ter que sacrificar a minha carne para que a vontade de Deus prevaleça. Irmãos, eu falei aqui de Eli. Ele não quis repreender os seus filhos. Não quis. Ele permitiu aquela situação vergonhosa por muito tempo. Muito tempo. Qual foi a consequência do seu ato de desobediência? Nenhuma geração ali dele foi mais sacerdote. Qual foi o resultado daquela desobediência? Os seus 2 filhos, Hófni e Finéias, morreram. Ele morreu. A mulher morreu. Perderam a arca. Perderam a presença de Deus. Sabe por que muitos, quando oram, não sentem a presença de Deus? Isso é triste demais. Sabe quando leem a palavra, não recebem, não conseguem receber mais nada de Deus? Parece que são só letras. São letras. Mas isso aqui não é somente letra, é espírito e vida. Aleluia! Quando você entra em meditação com o Senhor, isso aqui é espírito, é vida, para gerar vida dentro de você. Aleluia! Tem que gerar algo novo. Aleluia. Tem que trazer transformação, tem que trazer mudança, tem que restaurar, tem que te erguer, sempre para exortar, para redarguir, para corrigir. Aleluia! É espírito, é vida. Aleluia. Mas por que muitos estão assim, como Eli, perdendo a presença de Deus? Perdendo. Entenda bem, Deus é tão amoroso que Ele fala o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tu tens um advogado. Aleluia. É você ter a humildade de falar: Senhor, eu reconheço que eu estou sendo desobediente, que eu estou pecando nessa área, mas eu me arrependo, eu me humilho diante do Senhor. Aleluia. Porque eu quero novamente a tua presença. Davi, ele chegou num ponto da sua vida, quando ele foi desmascarado, ele estava levando a sua vida como se: eu sou rei, então já tive aí, né, adulterei com Betseba, meu filho morreu, não, o filho não tinha morrido ainda não, tem aí, está gerando um filho, e eu armei lá para o marido dela morrer, eu sou rei, eu posso ser uma das mulheres, não. Daí que o profeta Natan chegou para ele e falou assim: tinha um homem, era rico, tinha várias ovelhas, isso aqui lá, e tinha outro que era pobre, e o rico pegou do pobre, e o pobre só tinha uma, ficou sem nenhuma. Aí Davi levantou e disse: esse homem é digno de morte.
Natan falou assim: homem, é você, Davi, é você. Ele entra em humilhação com Deus ali. E no Salmo 51, perde depois a criança. No Salmo 51 ele fala algo que é tremendo. Ele falou: Senhor, não me tire a alegria da salvação. Abra aí em nome de Jesus. Salmo 51, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Aleluia. Ele fala aqui, ó, aleluia, esse salmo é lindo. Ele começa a se humilhar, lá no verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado concebeu minha mãe. Eis que me amas a verdade no íntimo, e no oculto fazes conhecer a sabedoria. Aí ele começa a pedir: purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Olha o que ele pede: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Aleluia! Meu Deus, é lindo! É lindo! Não permita que a desobediência roube a presença de Deus de você, roube a alegria da salvação, roube o Espírito Santo, roube a tua comunhão com o Pai. Quando você começar a orar, querido, se você está percebendo que a tua oração não está passando do teto, mas não se acostume com isso. Mas fala: Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero voltar, Senhor, a sentir o teu fluir, eu quero abrir a tua palavra, eu quero ver, Senhor Jesus, o pão vivo, aleluia. Eu quero me alimentar com este pão, em nome de Jesus, aleluia. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Ele fala aqui, lá no verso 17, Salmo 51: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Sabe qual é o grande erro da humanidade? É resistir a Deus, meu Deus. É resistir, é querer, sabe, irmão, impor a sua vontade, é querer continuar na desobediência. A Bíblia é muito séria quando ela fala aqui, lá em Provérbios 29, abre aí em nome de Jesus, lá no versículo 1, olha só: o homem que muitas vezes repreendido endurece cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Sabe, o Senhor fala, o Espírito fala, se arrepende, se humilha. Tem coisas aí que tem que se render a Deus, sabe? Não tem como mascarar, não tem como. Se renda, se lance, aleluia. Porque Ele quer restaurar, Ele quer, querido, Ele quer trazer a novidade de vida, Ele quer trazer vida fluida dentro de você, na manachai, aleluia. E nós temos que nos render. Sabe, queridos, Adão, quando desobedeceu a ordem do Senhor, ele deu mais ouvido à sua mulher. Ele foi levado e conduzido por aquela sugestão, e desprezou a orientação de Deus. Estava ali no paraíso, toda tarde conversava com o Pai, andava ali à vontade, a vida eterna, né? Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Mas aquele ato de desobediência o fez perder aquele lugar tão maravilhoso, perder aquela comunhão tão maravilhosa com o Pai.
Sabe, é uma palavra que fala o seguinte, lá em 1 Coríntios 14, 10. Olha só o que diz a palavra de Deus. Primeira Coríntios 14, 10. Fala o seguinte: há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas sabe qual é a voz que nós temos que nos atentar? A voz que vem do Senhor. Aquela direção que vem de Deus para você, aquela direção que fala contigo, aquela direção que te orienta. Há diversos tipos de vozes. Deus fala, diabo fala, sua carne fala, seu eu fala. Mas a voz que nós temos que nos atentar é a voz do Senhor. Ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Sansão, por desobedecer a Deus, ele falou que chegou um momento que ele perdeu as forças. Pessoas perdendo forças em meio a batalhas. Você não se prepara. O soldado, ele não se prepara no dia da batalha. Mas o bom soldado, ele já se prepara antes da batalha. A Bíblia fala que nós somos comparados como soldados do Senhor. O soldado não pode ficar no seu dia a dia de pijama, de qualquer maneira, e quando está na guerra, ele vai ser jogado na guerra porque ele vai morrer. Não está preparado. Nós, como servos de Deus, temos que ser preparados a cada dia. Como? Em obediência com o Senhor, alimentando a nossa vida com Deus. A Bíblia fala que você é o despenseiro do Senhor. Você se alimenta, você armazena o alimento dentro de você, você busca em Deus, você obedece a Deus, você se fortalece em Deus, porque nós não sabemos quando vai vir o dia mal. Sansão, ele não imaginava que ia chegar o dia mal na vida dele. Por uma vida de desobediência, chegou um momento que ele falou assim: eu não sabia que o Senhor havia se apartado de mim, e ele não tinha mais forças para lutar. Pessoas perdendo forças na sua caminhada espiritual. Mas o problema não foi aquele momento. O problema é que antes não teve uma vida de obediência, uma vida de construir com Deus. Olha o que diz aqui Efésios capítulo 6, lá no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Amém? Fala assim: eu tenho que estar firme, eu tenho que me revestir de Deus, aleluia, eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que servir a Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabe por quê? O diabo foi o primeiro que desobedeceu, querido. O pai da desobediência, o pai da mentira, Satanás. Ele foi aquele que começou todas as coisas. E quando começa essa situação na nossa mente, esse desejo de desobedecer a Deus, de não se render à vontade de Deus, a tua luta, querido, é contra o diabo, porque ele está te sugestionando, porque ele foi o primeiro. A tua luta não é contra a carne nem o sangue, mas principados, potestades, hostes espirituais em lugares celestiais. Nós, graças a Deus, eu dou graças a Deus por isso, porque eu não quero isso. Eu peço assim: não me dá visão das batalhas espirituais. Eu não quero, irmão, não quero ver isso não, porque eu acho que é um negócio muito feio. Eu acho que é um negócio muito feio. Graças a Deus, assim, o Senhor não nos dá olho nu, porque eu fico imaginando, né? Você tem a proteção de Deus. A Bíblia fala que
Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Você tem a proteção do Senhor. Imagina, você está cercado por uma legião de anjos de Deus. Mas ao mesmo tempo, Satanás, a sua legião de demônios, ele está ao teu redor. Você pode imaginar isso? A guerra no mundo espiritual, a batalha. O negócio é ser feio, gente. Graças a Deus, eu não quero ver, mas eu não quero ver. Às vezes, irmão, quando a igreja está lá na minha casa, né, e tinha às vezes assim, eu tinha esqueci alguma coisa lá, disse um óculos, eu queria ler, e o óculos ficou lá. Aí eu abri a porta, né, tinha um acessozinho. Eu falei assim, eu não quero ver hoje não, Senhor, eu fiquei com medo, meu Deus do céu, porque eu não sei, irmãos, eu acho muito poderoso, né? João, ele se prostrou ali, ele não aguentou, ele não se prostrou diante de mim, não, sou conservo teu, mas o negócio é grande o negócio e é poderoso demais. Imagina o diabo, gente, eu não quero ver não. Mas eu pensei, Senhor, não me dá essa visão não. Mas há uma luta no mundo espiritual que tenta te influenciar para que você seja como ele é, desobediente, para que você não receba aquilo que Deus tem para você. Então esse é o intuito de Satanás, porque a desobediência impede as bênçãos de chegar sobre nós, e nós não podemos ser conduzidos por isso. Então olha só, temos que ser revestidos de Deus, andar em comunhão com Deus, em buscar essa santidade como o pastor ministrou, santificai-vos hoje para que amanhã o Senhor faça maravilha no meio de vós, uma vida de servir, de se render a Deus. Por quê? Para você não perder as forças, porque olha só o que diz a Bíblia, fala aqui, a Bíblia nos fala aqui, Efésios 6, versículo 13, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Se nós não tivermos uma vida com Deus, querido, você não vai ter força para resistir ao dia mau. Sansão falou assim, ué, cadê minhas forças? Cadê? Só que a força não estava nele, a força estava o que Deus liberava sobre ele. O que nós precisamos vencer não vem de nós, mas é aquilo que o Senhor libera sobre nós. Se Ele é o doador de todas as coisas, eu não posso ser aquele que vai impedir essa doação sobre mim. Porque se eu impedir essa doação desse favor sobre a minha vida, eu não vou ter força para vencer. Eu não vou alcançar aquilo que Deus tem para mim. Mas isso é uma questão de escolha, porque o Senhor nos dá livre arbítrio. Olha o que fala lá em Deuteronômio 28, essa passagem é muito conhecida, né? Deuteronômio 28. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 1. O Senhor fala: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ai, receba, irmão, eu recebo em nome de Jesus. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Esse ouvir aqui também está no sentido de obedecer, irmãos. É igual Isaías que fala, né? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiser e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Então, quando o Senhor libera para nós, aí é um posicionamento nosso. Eu vou obedecer ou eu vou desobedecer? Eu vou me render à vontade do Senhor, me submeter à vontade do Senhor, matar minha carne. Paulo declarava, eu esmago, eu crucifico a minha carne. Aí tem momentos que você tem que crucificar a tua carne, que a carne vai querer gritar. Ela vai querer ser igual aquele trailer, né? Do Michael Jackson, trailer, né? Vai saindo lá das catatumbas, lá dos negócios, lá dos buracos, dos negócios lá, vai saindo aqueles demônios todos lá, os diabos ressuscitando aqueles bichos horrorosos, né? Aqueles bulão. A carne é assim, olha que a mãozinha veio, carne.
Mata ela! Em nome de Jesus, na força do Senhor. Sabe por quê? Se a gente achar que a gente pode tudo, pastor Manuel ia falar uma coisa que é muito interessante. O povo de Deus acostuma com as bênçãos, não é verdade? O povo de Deus é muito abençoado, a gente é abençoado. Aí começa a ouvir o testemunho: ih, Deus curou do câncer. Aí ninguém dá aquele glória, legal. Foi o olho do povo que. Irmão, te costuma a cabeça, o negócio tá tão bom, tá acostumando. Só que diabo quer que você acostume com o pecado. Fala assim: Deus perdoa. Deus perdoa. Só que é uma palavra que tremenda lá em Romanos 11. Abre aí, olha só que coisa forte que Deus fala conosco. Romanos 11. É aquela situação, irmãos, você não pode ver na prática, amém? Aconteceu alguma coisa, se humilha, se arrependa, pede misericórdia. Você é ser humano, você é sujeito às mesmas paixões, tem suas fraquezas, mas tem um Deus que te ajuda. Agora, quando a pessoa acha que está tudo bem, que pode ficar daquele jeito, é complicado. Porque olha só o que diz a palavra aqui. Romanos 11, versículo 17, fala o seguinte: e se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Então aqui Paulo está declarando o seguinte para os gentios, porque Paulo ele foi levantado para pregar os gentios e não os judeus. Então os gentios estavam se convertendo, pela graça Deus estava alcançando, porque o povo de Deus o rejeitou. Os judeus, Deus veio para o seu povo, mas o seu povo rejeitou. E pelo seu povo rejeitar, o Senhor estendeu essa graça a todos nós, graças a Deus por isso. Então nós éramos comparados como zambujeiro. Nós não éramos aquele fruto da oliveira ali e tal. Então nós fomos enxertados. Deus cortou alguns ramos da sua planta, os seus judeus, seus filhos, e nos enxertou. Só que alguns gentios estavam começando a se achar, né, melhor do que o outro e tal. Ele falou assim: olha só, não se soberbeça não, mas teme. Porque se Deus cortou os seus próprios filhos, você acha que também não vai cortar a ti? Você pensa que é você que sustenta a raiz? É a raiz que te sustenta. Tem pessoa que começa a achar, irmão, Deus abençoa. Ele começa a achar que é semideus, que é Jesus Júnior, que pode fazer o que quiser, entendeu? Não, Deus comigo, acabou e tal. Mas meu filho, você pensa que é você que sustenta a raiz? É Deus que te sustenta. Ai de você, se o Senhor não te sustentar. Não é verdade, irmão? Se a gente tirar a plantinha, né? Tá vingando, hein? Glória a Deus, olha só, hein? A plantinha tá vingando. Se eu corto lá o galinho da plantinha que a irmã me deu, boto no campo, ela vai sobreviver sozinha? Claro que não, vai murchar, porque é a raiz que sustenta. Então somos dependentes de Deus. Teme a Deus, né? Obedeça a Deus, porque é a bênção para aqueles que obedecem. Pode ser a maior loucura aos seus olhos naturais que Deus te manda fazer, mas se Deus te mandou, obedeça. Deus falou para Josué a maior loucura humanamente falando: Josué, tu vai alcançar Jericó, mas você vai rodear. Você vai rodear durante 6 dias, no 7º dia vai dar 7 voltas, na 7ª volta você vai mandar o povo gritar, os sacerdotes vão à frente, e aquela coisa toda humanamente falando, como é que pode? Mas Deus deu a direção, Josué obedeceu, o impossível aconteceu. Aleluia! Você quer que impossíveis de Deus aconteçam na sua vida? Seja obediente em nome de Jesus. Não limite a unção de Deus sobre a tua vida. Deixa o fluir de Deus sobre a tua vida. Moisés estava levando aquele povo. Chegou num ponto que estava ali aquele grande mar, e os soldados lá de Faraó atrás. E agora, o que vai acontecer? Começou a clamar a Deus. O Senhor falou: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. Marchado, peraí, em cima das águas, como é que vai ser isso? Mas ele foi obediente, e pela sua obediência aquele mar se abriu,
E a Bíblia fala que o povo passou a seco. Meu Deus, nem lama tinha para sujar os seus pés. Certa vez eu escutei uma ministração, acho que a pastora Kátia, que ela ouviu também de alguém, pregador, falando que Deus não permitiu nem ter lama, porque eles trabalhavam como tijolos. Então o barro ia lembrar da sua vida de escravidão. Então como é que pode o mar abrir e eles passarem a seco, nem barro nos seus pés? O Senhor fala assim: eu estou abrindo, estou fazendo para você uma nova história, eu estou fazendo o impossível de Deus sobre a tua vida. Aquele passado de escravidão, não vai mais ter sobre você, nada vai te lembrar mais, porque eu sou o Deus do impossível. Pela minha obediência eu faço coisa nova na sua vida, em nome de Jesus. Quantos querem ver suas vidas transformadas, presos ainda lá no passado, presos ainda naquela vida de escravidão? Seja obediente a Deus, porque esse mar vai abrir para você e você não vai lembrar nem daquilo, querido, que te prendia a tua vida de escravidão do passado, porque pela tua obediência Deus trará libertação, restauração, novidade de vida em nome de Jesus. Deus é o Deus de poder. Paulo, certa vez, ele declarou o seguinte: eu fui fiel à visão que o Senhor me deu, e muitas maravilhas aconteciam pelo ministério de Paulo. Olha só o que diz a palavra aqui em Atos, aleluia, Atos 16, 26, 19. Quem quer ver essas maravilhas de Deus acontecer? Diz glória a Deus aí, glória a Deus. Em nome de Jesus. Nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Não tem mais Paulo, não tem mais Pedro, não tem mais João, mas temos nós aqui, ó. Aleluia! Quem está vivo dá glória a Deus aí? Glória a Deus! Estes mesmos sinais vão acontecer sobre as nossas vidas em nome de Jesus. O segredo é obedeça a visão. Aleluia! Atos, querido, 26, 19. Vou ver aqui se eu botei direitinho. Isso aí. Ele está falando aqui para o rei Agripa, né? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não seja desobediente àquilo que o Senhor colocou dentro de você, no teu coração, que o Senhor ordenou você a fazer. Não desobedeça. Olha o que Paulo fazia. Aqui em Atos, agora Atos 19, olha que Paulo fazia coisas grandes, maravilhosas. Aleluia, Deus tem isso para nós. Aqui em Atos 19, versículo 6, fala o seguinte: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Paulo impunha as mãos, ele tinha o dom ali. Quando ele impunha as mãos, pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo. Nós podemos ser batizados pelo Espírito Santo em crer na palavra, porque o Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Ele não vai ser derramado, ele já foi. Então, se eu entendo isso e creio, eu recebo sobre a minha vida. Tem pessoas que ficam falando: tem que acontecer algo sobrenatural, uma bola de fogo, um negócio. Meu irmão, eu creio e dá liberdade. Você vai abrir a boca e você vai começar a falar em mistério com Deus. Você não tem que abrir a boca para beber água, você vai ter que abrir a boca e começar a glorificar a Deus. O Senhor vai começar a te dar línguas e você vai ser revestido do poder de Deus para ter uma testemunha eficaz. Mas tem pessoas que não alcançam essa fé. Então Deus levanta alguns homens com dom específico para eles serem batizados pelo Espírito Santo. Então, ao impor as mãos, aquelas pessoas já eram batizadas pelo Espírito Santo. Era algo que Deus liberava sobre a vida de Paulo. Sobre a vida de Paulo, olha só que Deus liberava, aleluia. Aqui no versículo 11, Atos 19, versículo 11: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Tanta era a unção que eu não tenho como ir lá não. Ô João, mas leva o meu lenço e cura lá a Mariazinha, expulsa o demônio lá da Joaninha, né? Vai irmão, vai levando essa graça, vai levando essa unção, porque ele não foi desobediente à visão. Antes era um perseguidor, mas agora ele passou a ser perseguido. A Bíblia fala que ele foi um vaso escolhido por Deus. Se você está aqui neste lugar, você pode ter certeza que você foi um vaso escolhido por Deus. E Deus tem uma direção para cada um de nós, que nós não venhamos a ser desobedientes à visão.
E nós não viemos ser desobediente àquilo que o Senhor tem para nós, mas obedecer, porque obediência gera bênção. Provérbios 8, versículo 17, fala assim: eu amo os que me amam. Olha que coisa boa. Desejamos mais de Deus, né, querido? Então eu te convido a ficar de pé nesta noite em nome de Jesus. Que todo espírito de rebeldia, de desobediência, de resistência, porque tudo isso é só para impedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Então vai ser jogado por terra em nome de Jesus. Aleluia. Se tem algo que você tem colocado diante do Senhor, continua, Pai. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero uma novidade de vida em nome de Jesus. Seja obediente à vontade de Deus. Vamos orar. Coloque a mão no teu coração.